Bom, começar falando sobre Paulo Freire é cair no risco de entrar em controvérsia quase que imediatamente, né? Só queria fazer uma ressalva no que você disse, que é o seguinte: educação é uma coisa, escola é outra, né? Educação a gente sempre teve, desde os primórdios da nossa civilização, dos primórdios da cultura. E a educação era ligada, entre outras coisas, à religião, porque a religião era uma parte integrante da cultura. Uhum. Eu acho que o que é novo a partir da reforma é a criação de uma escola vinculada ao Estado, porque mesmo nas igrejas protestantes elas estavam vinculadas ao Estado, né? A igreja luterana era uma igreja vinculada ao Estado em que ela surgiu. Então, surge uma escola para promover a educação. E ela surge para promover a educação religiosa, em primeiro lugar. Com o passar do tempo, e vem o iluminismo, e depois o século XVIII, XIX, XX, XXI, essa educação escolar foi ficando cada vez mais secular, e em alguns casos até antirreligiosa, né? Por causa da separação entre a igreja e o Estado, promovida em especial pelo governo americano, chegou-se à conclusão de que a escola deveria ser laica e, portanto, não promover nenhuma religião, deixar que as pessoas escolhessem a religião que quisessem ou que escolhessem não ter religião nenhuma. Então, a situação nossa atual é essa, em que a educação é predominantemente uma tarefa escolar, né? A educação em casa diminuiu de importância. E a ressalva que eu queria fazer nesse contexto é que Paulo Freire não ia gostar de dizer que ele, de certo modo, promoveu ou veio na sequência da escola nova, né? Sendo um indivíduo mais orientado pela esquerda, depois que ele voltou ao Brasil, depois da anistia, ele certamente teria uma certa antipatia, como quase todos os esquerdistas têm, com a chamada Escola Nova, que foi trazida para o Brasil por Anísio Teixeira, mas foi iniciada nos Estados Unidos por John Dewey e outras pessoas, né? Uhum. Então, os esquerdistas, em geral, entre os quais o Paulo Freire se situou depois de sua volta ao Brasil, no início dos anos 80, acham que a Escola Nova é uma iniciativa liberal. Liberal no sentido mais americano do termo liberal, mas liberal. Enquanto que eles gostariam de ter uma educação crítica, uma educação emancipadora, uma educação libertadora e todos esses slogans que ele promove. Paulo Freire era um indivíduo profundamente religioso. Ele se formou dentro da Igreja Católica. Ele era um catolicão, por assim dizer, sem considerar esse termo desprestigioso. E como um bom católico, ele achou que deveria lutar pelos oprimidos, né? A Bíblia fala, bem-aventurados, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, etc. Ele achou que devia lutar pelos oprimidos. Então ele escreveu aquele livro famoso, publicado em 69, Pedagogia do Oprimido, que não é necessariamente um livro de esquerda. Eu acho que há muitas teses na Pedagogia do Oprimido que são teses remanescentes da vivência católica do Paulo Freire, né? E da amizade que ele tinha com um monge católico que é Ivan Illich, né? Paulo Freire e Ivan Illich eram muito amigos, né? Ivan Illich escreveu A Sociedade Sem Escolas, no mesmo ano em que Paulo Freire publicou Pedagogia do Oprimido. Só que o livro do Illich saiu em 70, né? E estourou. Naquela época ele ficou muito mais famoso do que o Paulo Freire, o Ivan Illich, porque ele estava defendendo uma sociedade sem escolas, defendendo a volta a uma educação desescolarizada, uma educação que ocorria
digamos, nas relações interpessoais das pessoas na sociedade, né? Conversando com você, conversando com meus vizinhos, na igreja, no clube que as pessoas frequentam. Ou seja, uma educação que acontece pelos organismos naturais, mais naturais da sociedade, sem precisar ter um organismo especialmente dedicado àquilo. Essa é a tese do Ivan Illich. E que a gente se educa à medida em que a gente faz coisas, e precisa aprender a fazer coisas, e precisa achar alguém que nos ajude, alguém que nos ensine até a fazer aquelas coisas que nós queremos para realizar nossa vida, nossas tarefas, etc. Então, é preciso não nos esquecermos de que 1969, 1970, com o livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, e A Educação Sem Escolas, do Ivan Illich, são datas importantes. E essa tese de que a educação deve ser sem escolas não é uma tese de esquerda. Na verdade, é uma tese que a esquerda combate, porque a esquerda quer tomar controle da escola, ela quer aparelhar a escola, ela quer usar a escola para doutrinar as pessoas dentro da sua ideologia. Então, a tese do Ivan Illich de que a gente deve ultrapassar a educação escolar e ter uma educação que é, na verdade, uma educação comunitária, uma educação social, uma educação que é feita na sociedade sem haver necessidade da escola, é uma tese anti-esquerda. E o Paulo Freire era muito amigo do Ivan Illich, tanto que, na Pedagogia do Oprimido, ele diz: ninguém educa ninguém, tampouco alguém se educa sozinho. Nós nos educamos uns aos outros em comunhão com a mediação do mundo, com a mediação da sociedade. Então, esse é o Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire, antes do retorno dele ao Brasil, no iniciozinho dos anos 80. Chegando aqui, ele foi cooptado pela esquerda, por assim dizer. Moacir Gadotti, ele veio para a Faculdade de Educação e eu era o diretor da Faculdade de Educação nessa época. Então, fui eu que solicitei a contratação do Paulo Freire em 1979. Só que ele veio, e alguns ex-alunos deles, em especial meu amigo e colega Moacir Gadotti, que hoje é aposentado da USP, mas estava no Unicamp naquela época, meio que carreou o Paulo Freire para toda essa turma da esquerda e acabou fazendo com que ele se tornasse secretário da Educação da Irundina, e ele foi se comprometendo com algumas causas da esquerda em função dessas circunstâncias. Né? Foi, digamos, aprofundando o esquerdismo dele. Mas, no fundo, ele era um católico crente na convicção de que a gente deve ajudar os pobres e os oprimidos e fazer com que eles possam se emancipar, se libertar da opressão e viver uma vida livre, realizada, que satisfaça os seus interesses e os seus objetivos, seus projetos de vida. Né? Então, do ponto de vista aí que o senhor está nos passando, o tal do escola sem partido é um movimento que tende ao fracasso. Porque uma escola sem partido é alguém que já entendeu a escola como obrigatória. Né? E uma alternativa contra esse aparelhamento, né, que o escola sem partido alega que é o incentivo moral pelo qual eles se baseiam para poder promover a sua ação, o ideal seria uma sociedade sem escola, então. É isso? Isso, uma sociedade sem escolas. É isso que defende o Ivan Illich. Agora, é interessante, você mencionou a Escola Nova e o Anísio Teixeira. A Escola Nova, Anísio Teixeira, eles acabaram jogando naqueles seus manifestos em favor dos pioneiros da educação nova, etc., certos jargões, né? Certos princípios, como a educação única, laica, gratuita e obrigatória. Né? Então, até a educação nova, aqui no Brasil, em especial, a educação era primariamente
religiosa, católica. Nós éramos um país, naquela época, de 95% de católicos. E as escolas católicas, elas controlavam a educação. Então, a luta dos pioneiros pela educação nova foi no sentido de que houvesse uma educação laica, que a educação nova veio dos Estados Unidos, onde a maior parte das pessoas é protestante. Não é? Então, aqui, ela pegou nessa coisa. Ela não pode ser uma educação católica ou uma educação de cunho religioso, porque ela acaba sendo católica. Então, a educação laica foi uma bandeira da educação nova. Para ser laica, num contexto em que a Igreja Católica controlava a educação, só sobra o governo. As denominações protestantes, quando elas todas somadas, e somando a elas os ateus e agnósticos e céticos e todo mundo, dá só 5%, elas não conseguem montar uma educação alternativa. Não é? Então, o recurso naquela época foi recorrer ao governo, a uma educação pública, e deve ser uma educação única. Não deve ter uma educação para os ricos e uma educação vocacional para os mais pobres. Deve ser uma coisa só. Não deve ter uma para os homens e uma educação em economia doméstica para as mulheres. Deve ser uma só para todo mundo. Então, essa é uma bandeira que, naquele contexto, foi extremamente importante, mas que acabou colocando a educação nas mãos do governo aqui no Brasil. Hoje, na educação básica, eu diria que 90% quase da educação básica está nas mãos do governo, em escola pública. Então, é preciso lembrar isso, porque o movimento do Escola Sem Partido não é necessariamente um movimento contra a educação religiosa. Ele é um documento contra uma educação controlada por partidos políticos que assumem o governo e daí tem todo o poder do governo para promover aquela educação que eles querem. Né? Daí o presidente é de esquerda, ele nomeia um ministro da educação de esquerda, e a coisa toda filtra e acaba virando um movimento monolítico. Não é? Agora, então, a educação sem partido, ela implica, de certo modo, que não seja uma educação única nas mãos do governo, porque se ela for uma educação única e obrigatória e ficar nas mãos do governo, ela acaba sendo politizada no sentido de promover a ideologia que ocupa o poder naquele momento específico. E aí quem controla a escola, controla a sociedade, de certa forma, né? Num contexto assim, que a escola é única e ela é predominantemente pública e o governo é de um determinado partido, quem controla o governo controla a escola. Nos Estados Unidos não é bem assim. Nos Estados Unidos as escolas são controladas por distritos educacionais, que são coisas abaixo dos estados. Você tem o governo federal, você tem os governos estaduais, você tem os condados, né? E você tem distritos, que são eles que controlam a escola naquela região. Né? As pessoas são eleitas, né? O superintendente-geral da educação no distrito é eleito pela população. Se ele quiser aumentar imposto para poder fazer alguma coisa especial, como, por exemplo, botar computador na sala de aula, ele tem que fazer um plebiscito dentro do distrito, e se o distrito disser não queremos isso, eles não pagam imposto para possibilitar isso. Então, lá é uma escola também predominantemente pública, mas ela não é controlada, como aqui no Brasil, pelo governo central, estadual e municipal. Ela fica bem mais próxima do povo. Não é? O povo conhece quem é o responsável pela educação naquela região. Pode falar, pode reclamar. Então, ela acaba se descentralizando, ela acaba se dissipando na sociedade. E aí, eu tenho um amigo que a irmã dele mora em Nova York, e ele comentou que, inclusive, o valor de um terreno, de uma casa, varia de acordo com o índice da escola. Se a escola daquele bairro é boa,
sobe-se o valor do imóvel. Se a escola é ruim, o imóvel tem uma depreciação, porque a escola é muito valorizada na comunidade, né? Existem estatísticas nos Estados Unidos que são facilmente acessíveis, em que você descobre quais são as melhores escolas de qualquer distrito. Então, se você, por exemplo, está emigrando do Brasil para os Estados Unidos e imigrando nos Estados Unidos, você pode pegar essas estatísticas e descobrir qual é o distrito que tem os melhores índices de educação, cujas escolas têm os melhores índices de educação, e decidir morar lá, né? Porque lá também você mora num lugar, seu filho frequenta a escola pública daquele lugar, a menos que você queira mandar para uma escola particular. Então, essas estatísticas existem e essas escolas competem umas com as outras. E se essas escolas começam a perder alunos para escolas particulares, para escolas do tipo charter, que usam vouchers e coisas desse tipo, elas mandam os professores embora porque elas passam a ganhar menos dinheiro, porque elas ficaram mais magras, não é? Elas ficaram com menos alunos. Isso não acontece no Brasil. Você pode ter um lugar aqui que foi abandonado pela população, se tem uma escola grande ali, com não sei quantos professores, que um dia atendeu 2.000 alunos, ela continua pagando aqueles mesmos professores. Ela não pode parar e falar assim, não tem mais aluno para precisar de tanto professor. Aqui é virtualmente impossível mandar um professor embora, a menos que ele faça um crime, cometa um crime hediondo, né? Se ele simplesmente não ensinar, ou ensinar mal, ou resolver não fazer o dever dele, ele ainda assim continua na escola pública, porque ele é virtualmente inamovível, né? Impossível de mover dali. Então, nosso sistema Estados é Unidos muito diferente. são ambos sistemas em que predominam a escola pública, mas são sistemas muito diferentes. Tá. Professor, para a gente mudar um pouquinho aqui o assunto, eu queria que o senhor comentasse para a gente, dentro dessa nossa estrutura, né, no que é o Brasil, qual então seria, num cenário ideal para o nosso país, o papel do professor, o papel do aluno, né, dentro desse contexto, e como que o senhor avalia a grade curricular que é oferecida pelo Estado, né? O Estado, de cima para baixo, diz que você tem que estudar aquelas matérias e não tem para onde correr, né? É aquilo e pronto. A sua pergunta, de certo modo, pressupõe que o sistema ideal tem escola, tem currículo, tem professor e tem sala de aula, tem frequência obrigatória cada escola, que é um pressuposto com o qual eu não estou de acordo. Não concordo. Né? Não estou de acordo. Se tiver que me referir a alguém, acho que o Illich que está na direção certa. Eu acho que, apesar de ele ter escrito o livro dele em 1968, 69, época em que nem havia a internet. A internet foi inventada em 1969 e foi inventada para ser usada pelas universidades que faziam pesquisa para os militares americanos, né? De modo que eles trocassem informações entre si com segurança, que não fossem invadidos pelos russos e coisas desse tipo. Então, a internet surgiu em 69. Quando o Illich escreveu, não havia internet. No entanto, ele fala numa educação comunitária, uma educação em que a gente troca saberes e competências uns com os outros. Você sabe fazer uma coisa que eu quero aprender a fazer? Eu falo assim, escuta, Paulo Henrique, me ensina aqui a fazer, que eu estou com um pouco de dificuldade, né? Se eu sei fazer alguma coisa bem e eu posso dizer, olha, se alguém precisar de ajuda em filosofia medieval, eu posso dar uma mãozinha, né? E coisa desse tipo. Então, ele não estava sequer imaginando que estava iniciando naquela época, naquele mesmo ano em que ele estava escrevendo, algo que iria revolucionar a nossa comunicação, né? A internet surgiu e, por muito tempo, ela era considerada uma tecnologia da informação, né? Custou para a internet virar uma tecnologia, basicamente, da comunicação.
Eu acho que, por muito tempo, o pessoal fala em TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Mas o mais importante daí é a comunicação, não é a informação. O Bill Gates, no livro que ele escreveu, Educação à Velocidade da Luz, uma coisa desse tipo, disse já faz mais de 20 anos, e o Bill Gates, em geral, acerta as coisas. Você viu o que ele falou? Que a nossa próxima crise seria uma crise causada por um vírus. Né? Isso ele falou cerca de 7, 8 anos atrás. Ele falou quase 20 anos atrás que a tecnologia que nós temos é uma tecnologia que coloca uma pessoa em contato com a outra e dá a elas acesso para fazer as coisas que elas querem fazer, especialmente as coisas que elas querem fazer em conjunto, conjuntamente, em cooperação, colaboração, interação, diálogo, comunhão, como dizia Paulo Freire. Né? Então, se Illich tivesse desconfiado que essa coisa estava sendo inventada ali naquela época, ele teria talvez sido muito mais radical do que ele fosse, porque ele estava pensando numa sociedade em que essa comunicação se dava, na melhor das hipóteses, por telefone. Né? Na maioria das vezes, é cada um conversando com o seu vizinho, alguém que mora perto, um parente, etc. Agora, hoje nós temos acesso a virtualmente qualquer pessoa do mundo. Temos acesso aos maiores especialistas do mundo. Podemos trocar informações, podemos colocar nossas dúvidas, podemos criticar os outros, podemos, né, aprender nessa interação, nesse diálogo, nessa comunicação quase que permanente. Né? Minha mulher acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o telefone para ver as mensagens que chegaram de noite, né? Antes de falar bom dia para mim. Então, nós estamos inseridos num contexto em que a comunicação é fundamental. Então, esse contexto é o melhor contexto possível para que nós nos eduquemos uns aos outros, interagindo, comunicando, dialogando, discutindo, debatendo, trocando competências e informações e conhecimentos, etc., para fazer o quê? Para alcançar aquilo que é o nosso projeto de vida, aquilo que nós queremos ser na vida. Né? Isso é extremamente importante e isso hoje pode ser feito e é feito fora da escola para a maior parte das coisas, exceto para aqueles saberes que a escola congelou, né? E que insiste em transmitir para todo mundo do mesmo jeito, na mesma idade, na mesma sequência, independente do indivíduo, do que o indivíduo quer fazer da vida dele. Né? Se você quer ser um pastor protestante, um padre, um rabino, ou se você quer ser um cientista espacial, você tem que estudar matemática. Né? Talvez fosse mais importante, se você quer ser um pastor, um advogado, quem sabe, que você estudasse bastante português, lógica, retórica e coisas desse tipo. Não, mas a escola tem lá aquelas suas ênfases que estão congeladas no currículo e que todo mundo tem que cumprir, independentemente de seus talentos, de seus interesses, de seu projeto de vida. Você tem uma menina que é boa para escrever, escreve poesia desde que tem 7 anos, faz um diário, patati patatá. O que a professora faz? A professora chama a mãe e fala assim, olha, não deixa essa menina escrever tanto desse jeito, porque escrever ela até que escreve bem, faz com que ela estude de matemática e ciências, etc., porque ela é fraca nesses assuntos. Né? Por outro lado, tem uma outra menina que é um gênio matemático, mas detesta poesia, detesta literatura, nunca leu um romance na vida. Você quer ofender a ela, você dá um romance do Monteiro Lobato, tá? Reinações de Narizinho, por exemplo. Né? Ela é um gênio matemático. A professora chama e fala assim, não deixa a sua menina ficar fazendo, né, só matemática, obriga ela a ler Machado de Assis, nosso maior autor. Ou seja, a escola quer padronizar, a escola quer que todo mundo saiba as mesmas coisas, sabe fazer as mesmas coisas. Em vez de dizer, o que você quer ser na vida, meu filho? Eu quero ser cantor de sei lá do que, né?
música popular brasileira, ou de rock, ou de funk, ou seja lá o que for. É o projeto de vida dele. Ele tem que aprender a fazer aquilo bem. O outro quer ser jogador de futebol, o outro quer ser médico, cirurgião. Então, as pessoas têm interesses diferentes, competências, talentos diferentes, precisam aprender coisas diferentes, desenvolver competências e habilidades diferentes, e a escola fica entuchando a mesma coisa em todo mundo. E pior que isso, tem que ser na mesma idade, tem que ser todo mundo juntinho, tem que ser todo mundo sentado quietinho. Né? Na escola, a filosofia da escola, como disse uma novela da Globo, quando a Globo era assistível, a escola é para você ir, ficar quieto e prestar atenção. Né? Seu papel ali é ser o que Paulo Freire disse, né? Um recipiente de informação, receber depósitos que o professor bota na sua cabeça. Não é de você dizer, mas eu não estou interessado nisso, eu queria aprender a jogar um videogame. Não, isso, videogame a escola não ensina. Eu queria aprender, isso a escola também não ensina. Então, eu acho que a nossa época atual, a educação que é ideal, como você disse, né, é uma educação sem escolas, uma educação que acontece através dos nossos meios de comunicação. Hoje a gente se comunica mais via tecnologia do que diretamente. Não é? Mas nada impede que seja direto também. Mas pensando um a pouco educação deve ser assim, interativa, cooperativa, colaborativa, etc. E não essa coisa que a gente fica nos melhores anos da nossa vida, de 4 a 20 anos, internados numa uma cela escolar, como se fosse cumprindo uma sentença, porque é obrigatório. Se você não botar seus filhos na escola, você pode ir preso. Sim, sim. Né? Tá. Pensando um pouco nesse cenário que o senhor está nos apresentando, estou lembrando um pouco aqui, porque a minha formação acadêmica é o direito, né? Eu fiz direito lá na Faculdade de Direito de Franca, e eu lembro que em algumas aulas, onde a gente aprendia um pouco sobre a história do direito e tudo mais, foi nos passado que no Brasil, até muito pouco tempo atrás, existia a figura do rábula. Aquela pessoa que conhecia de leis, mas nunca havia sentado no banco da faculdade de direito, e que ela, inclusive, poderia peticionar o juiz, né? Uma pessoa que poderia, na condição de rábula, a peticionar, entrar com uma ação, defender alguma pessoa que é acusada, réu, autor, enfim. Ela pode transitar livremente dentro do cenário jurídico. Né? O STF, que é o alto escalão do judiciário brasileiro, né, o guardião da Constituição, ele não fala lá a Constituição não fala no seu artigo para decidir quem pode ser um ministro, que a pessoa tem que ser formada em direito. Ele fala que tem que ser um profundo conhecedor do direito. Né? Então, um rábula, em tese, também poderia ser. Os nossos principais comentaristas de direito, comentaristas políticos, e que muitas das vezes falam sobre questões jurídicas, não são formados em direito. Temos aí Reinaldo Azevedo, Carlos Andreasa, até uma porção de com perdão da palavra, no caso do Reinaldo Azevedo. Mas que estão na mídia, né? Os que estão aí o tempo todo aparecendo. Não são pessoas formadas, né? Eles não tinham eles não têm essa formação acadêmica e falam aí, escrevem suas colunas diariamente sobre questões jurídicas. E as pessoas ouvem, e muitas das quais ainda admitem que aquilo que é o que está certo, né? Aí temos aí dizendo que o Luiz Gama era um rábula, de fato. O Luiz Gama era alguém que militava no jurídico, no cenário jurídico a partir de uma formação popular, né? O autodidata, vamos dizer assim. E então há um retrocesso. Se por um lado há um avanço tecnológico, por outro lado o senhor entende que há um retrocesso da tecnologia. E aí eu já quero, inclusive, aproveitar e fazer a pergunta aí que foi nos feita, porque ela também já tem um certo viés. O Karnal diz que a internet deu voz aos idiotas. Será que ultrapassamos o limite do razoável? O senhor concorda? A amiga do senhor é Jogala, né? Jogala Frio. Ela que faz essa pergunta, e aí para complementar, inclusive, essa pergunta dela, será mesmo que as pessoas que discordam daquilo que é o bem comum, ou que aquilo que é a opinião geral ali, é realmente um idiota?
né? Ou estão fazendo com que nós passamos como idiotas para tentar mostrar que o seu pensamento é um pensamento mais adequado, né? Pelo menos essa coisa do politicamente correto, que não pode mais falar mal de ninguém, não pode mais contestar as autoridades, né? Nesse cenário todo aí. Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta da moça direito, mas eu vou fazer um comentário começando com a questão do Rábula, né? A ideia de que as pessoas, para poderem exercer uma profissão, têm que fazer um determinado curso numa escola, na verdade, numa faculdade, numa universidade, é relativamente recente. Se você pegar a maior parte dos filósofos da história, nenhum deles foi formado em filosofia, porque não havia curso de filosofia. Os próprios juristas, advogados, Thomas Jefferson, que foi um dos líderes da Revolução Americana, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, o fundador da Universidade de Virgínia, um gênio, na minha opinião, uma das pessoas que eu mais admiro. Ele era filósofo, né, e se interessou em participar ativamente na política, resolveu estudar as leis que regem a vida social. E o que ele fez? Não tinha curso de direito em 1740, 50, nos Estados Unidos. Ele foi trabalhar com advogado. Ele falou assim, olha, eu quero ser um advogado, quero aprender o direito, exercer o direito, etc. E ele trabalhou alguns anos com o cara, lia tudo que encontrava, conversava, discutia e saiu de lá e foi ser, na verdade, equivalente a secretário de Justiça do estado de Virgínia, que era o estado dele, e daí ele pulou na política, acabou sendo presidente dos Estados Unidos. Então, pastor, não é? Pastor, antigamente, nós somos presbiterianos, o Simonton, quando chegou aqui no Brasil, não tinha seminário para ele formar pastores. Ele tinha sido formado nos Estados Unidos, onde já havia o seminário de Princeton, onde ele se formou. Então, o que eles faziam? Alguém começava a trabalhar com ele. E depois de um certo tempo, ele concluía, ele e alguns outros, que a pessoa já tinha competência suficiente, conhecimento suficiente. Eles ordenavam e o indivíduo virava pastor. Eles acharam José Manuel da Conceição, que deu nome à escola querida que eu frequentei quando era adolescente e jovem, que ele era um padre. E ele se converteu por obra e graça do trabalho presbiteriano. E ele falou assim, eu quero ser pastor, né? Eles falaram assim, bom, trabalha aqui um pouco com a gente, e em pouco tempo eles viram que a formação que ele havia tido num seminário católico era realmente boa, e ele tinha reorientado as prioridades teológicas dele para o lado protestante e presbiteriano. Eles ordenaram o cara sem ele ter jamais passado por um seminário. Então, assim, recentemente houve uma briga danada se os jornais podiam empregar jornalistas que não tinham feito curso de jornalismo, né? Eu me lembro, Rogério Cerqueira Leite, que era meu colega na Unicamp, era do conselho editorial da Folha, né? Ele era físico, né? E houve uma tentativa de tirá-lo de lá, porque ele não era jornalista para estar no conselho editorial de um jornal, né? Então houve uma briga muito grande, isso nos anos 70, para ser jornalista você tem que ter o curso de jornalismo. E isso acabou não vingando totalmente, tanto que nós temos várias pessoas ilustres hoje no meio da mídia, do jornalismo, impresso, televisivo, falado, para quem ainda ouve rádio, que nunca passou por uma faculdade de jornalismo. Então, a questão, eu acho o seguinte, para tentar responder a pergunta que a moça fez. Eu acho que a função da educação é privilegiar a nossa unicidade, o nosso ser diferente. É não nos deixar ser uma ovelha que vai com as outras, porque todos nós estudamos as mesmas coisas, todos nós estivemos na mesma escola, tivemos os mesmos professores e todos nós, então, pensamos
como ele. A gente tem que pensar livremente, né? E por isso a gente tem que ter uma educação que promova os interesses, os talentos, as competências, as habilidades, e sirva para realizar o projeto de vida de cada um. E nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. Tem gente que nasceu para ser Ayrton Senna, né? Que aos 2 anos já tinha uma fotografia dele pequenininho carregando um carrinho, né? E tem gente que não tem interesse nenhum em ser corredor de Fórmula 1, em arriscar a vida em alta velocidade. Você tem alguém que quer ser médico, alguém que quer ser poeta, que alguém quer ser advogado, alguém que quer ser alguma outra coisa. Então, eu acho que a educação tem que propiciar isso às pessoas, que elas possam ser aquilo que elas querem ser, têm talento para ser, têm vontade de se dedicar, de dedicar a sua vida, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma educação que não é padronizada, que não é uniformizada, que não é obrigatória, que não é uma camisa que serve com um número só que serve, tem que servir para todo mundo, não importa se você é mais gordinho, mais magrinho, mais alto, mais baixo, né? Então, eu acho que, vindo aqui para o assunto da quarentena e do assunto do isolamento e dos fechamentos da escola e todo mundo tendo que... tem escola que não está fazendo nada, dando férias para os alunos, mas tem escola que está tentando usar o que eles chamam de educação à distância, ensino remoto, e coisa, que é fazer com que os professores deem uma aulinha gravada por vídeo, por áudio, bota na internet, e os alunos assistem, tem que fazer exercício, tem que fazer prova, tem que fazer isso, tudo do mesmo jeitinho que antes, só que usando a internet. Estão perdendo a oportunidade de explorar a internet para realmente receber uma educação digna do nome, que não é um mero ensino padronizado, transmitido por professores que às vezes não estão nem aí. O maior protesto contra a obrigatoriedade do ensino à distância nessa quarentena vem de sindicato professor, que não acha que o professor tem que estar fazendo aquilo para o qual ele não foi preparado. Ele foi preparado para dar aula lá na frente, ficar em cima atrás de um púlpitozinho, se tiver, ou de uma mesa, escrevendo num quadro negro, né? Então, acho que nós temos a oportunidade de usar essa crise, e não só na educação, mas falando da educação, para explorar uma educação diversificada, uma educação que atenda interesses e projetos de vida de cada um, e que não precise cumprir currículo obrigatório, que não precise seguir o programa, o plano de aula do professor. Eu aprendo o que eu quero aprender. Se um professor puder me ajudar a aprender, ótimo. Mas se não puder, eu também vou aprender onde eu quero, né? As pessoas que aprendem, as pessoas que se tornam cantores, jogadores de futebol, as pessoas que se tornam campeões de videogame, se tornam milionários campeões de videogame, e ninguém aprendeu a fazer isso na escola. Ninguém. Hoje em dia tem a escolinha de futebol, mas que a hora que a escolinha de futebol começou a ficar predominante no Brasil, nós não ganhamos mais uma Copa. A gente ganhava a Copa quando você aprendia a jogar futebol no campinho do lado da sua casa, da frente da sua casa, aprendendo um com o outro. Tinha sempre um cara que era melhor com o outro, a gente olhava, via como é que ele fazia as coisas, tentava imitar aqui, e se tivesse algum talento natural, ficava um bom jogador, né? Os que já têm talento natural, os Pelés, os Neymares, os Zicos e outros, eles não precisam copiar ninguém, né? O talento está neles. Mas os que são gente do segundo escalão, você tem que olhar para o cara, como é que ele faz isso? Como é que ele chuta a bola desse jeito? Ela tem esse efeito. Então, a gente aprendia a jogar futebol assim, e quando a gente aprendia a jogar futebol desse jeito, a gente foi 5 vezes campeão do mundo. Não, 6, sei lá. Até perdi a conta. Sim, mas depois secou.
Né? Por quê? Porque o pessoal vai para a escolinha. Tem a escolinha do Corinthians, tem a escolinha do Palmeiras, tem a escolinha do São Paulo. Então, Interessante. não é Interessante assim. esse exemplo que o senhor deu, porque eu sei que o senhor é São Paulino, eu sou corintiano, acho que o senhor sabe disso também, né? Antigamente, de fato, era muito mais Infelizmente, sei. prazeroso. É muito mais prazeroso a gente assistir os jogadores, os jogos. Eu me lembro quando moleque, meu pai me levava para o Morumbi para ver Marcelinho Carioca, Edilson, Rincon, Vampeta, né? Até ontem mesmo estava aqui conversando com a minha esposa sobre o Raí. Faz 22 anos que o Raí voltou para jogar uma final contra o Corinthians. O cara 3 gols do chegou. Raí. Então o cara chega no dia praticamente no dia do jogo, treina ali 2, 3 treinos e vai pro jogo e ganha, e domina o jogo e ganha do Corinthians e é campeão paulista, assim, porque ele era um talentoso, ele não precisou ser instruído, a marca ali, corre desse jeito, não, vai lá e joga seu futebol, é bem isso que o senhor está comentando, e no Corinthians hoje, tem um lateral esquerdo, ele tem acho que 20 ou 21 anos de idade, o nome dele é Carlos Eduardo, e ele foi treinar futebol quando ele tinha 7 anos de idade, porque ele era o mais ruim do prédio onde ele morava. Ele era o piorzinho lá do futebol, e aí ele falou pro pai dele que ele não queria presente, não queria festa, não queria nada. Ele queria ser matriculado numa escola de futebol para poder aprender a jogar futebol com os amigos. No final das contas, hoje ele é um jogador profissional e nenhum dos amigos dele virou nada. Mas muito mais porque existiam alguns interesses ali de pessoas que foram colocando ele em umas situações específicas e ele foi se tornando um profissional, mas é um profissional que, convenhamos ali, né, perde para muito moleque na rua aí que joga bola, né? Então, é exatamente isso. O papel da escola de futebol foi padronizar jogadores. Então, ele é um cara alto, que sabe chutar com as duas pernas razoavelmente bem, cumpre uma função ali de correr pelo lado, vai para frente, vai para trás, toca de 3 metros, mas não sabe desequilibrar um jogo. Né? Um Roberto Carlos que pega, um Serginho que joga também no São Paulo, um Fábio Aurélio, é um jogador que vai pela esquerda ali, dribla, infiltra, aparece para uma jogada, enfim. O futebol também é realmente, o exemplo que o senhor deu, o futebol ele foi engessado pela educação futebolística. Assim, agora todo mundo tem que fazer desse jeito, daquele jeito. E a E, educação, pelo, acho que o senhor acerta e, muito pelos, nisso mesmo. Né? e pelos cartolas que fazem as regras do esporte, né? Porque os cartolas fazem, então, se você vai jogar amanhã, você não pode ter sexo no dia anterior, por isso você tem que ficar concentrado, separado da sua mulher, se você for casado ou namorada, você não deve fumar, você não deve beber, Aí os nossos melhores jogadores, o Sócrates, você falou do Corinthians, né? Que é irmão do Sim, Raí, né? O Sócrates isso. fumava um cigarro e tomava uma cerveja no intervalo. Né? Por que eles deixavam o Sócrates fazer aquilo? Porque ele era o melhor jogador do time. Né? O Romário não ficava em concentração de jeito nenhum. Né? Esparramou filho por esse país inteiro aí, porque ele não ficava na concentração. Né? Era preguiçoso. No jogo ele quase não corria, mas ele estava sempre no lugar certo para pegar a bola e fazer o gol dele. Então, esse pessoal tem talento. Né? Agora, você vai dizer, mas nem todo mundo tem talento e quem não tem talento deve precisar ir para a escola. Não. Quem não tem talento, observa quem tem mais do que ele e tenta imitar. Eu acho que essa coisa, a escola é muito crítica do imitar. Ainda ontem, minha mulher me lembrou de uma observação feita por um professor indiano, né, que foi dar aula nos Estados Unidos, depois uma experiência que ele fez com uma telinha de computador lá na Índia e que ficou famoso. E ele chegou numa universidade dos Estados Unidos, da Inglaterra, e estava dando aula e pegou os alunos e falou assim, agora vocês vão fazer um projeto, dividiu em 5 grupos, etc. Né? Ele falou assim, mas será que a gente consegue? Ele disse, não. Se vocês não conseguirem, observa quem parece que está conseguindo, vai lá e dá uma olhada, dá uma copiada. Né? Eles falaram assim, mas nós podemos fazer isso? Copiar dos outros? Isso é colar. Ele disse, claro que pode. Será que vocês não sabem que na universidade todo mundo faz isso? Eles chamam isso de pesquisa. É um copiando do outro. Né? Então, você vê, é assim que a gente aprende. Você quer aprender uma coisa, você presta atenção como é que as pessoas que sabem fazer aquilo fazem. Né? Por isso, bons cantores às vezes começam imitando. Né? Imitam Elvis Presley, imitam o Frank Sinatra, o Roberto Carlos, etc.
Então, a gente aprende assim, querendo fazer. Eu quero fazer uma coisa, eu quero ser cantor. Quem que é o bom cantor aqui? O Roberto Carlos? Então, vou imitar o Roberto Carlos. E você vai imitando até que chega uma hora que você não precisa imitar mais, porque você já desenvolveu uma certa proficiência e você consegue ter o seu estilo pessoal. Né? Então, eu O acho que meu... vai aprender assim. Estão impondo uma camisa de força na gente, né? E eu não falo isso como alguém que tem mágoa na escola porque eu fui mau na escola. Eu sempre fui melhor aluno da escola. Né? Mas eu acho, e isso eu vim entender depois de ter saído da escola por muitos anos já, é que a escola está impondo uma camisa de força a todos nós que cerceia a liberdade, os interesses, as peculiaridades, as diferenças. Então, se você quer fazer um negócio, mas aquilo ali não cabe no currículo, então você não pode. Numa sociedade livre, em que a gente aprende um com o outro, interagindo, trocando pontos de vista, trocando competências, a gente pode ser o que quiser, né? Pode ser o que Sim, quiser. sim. Essa coisa da imitação, eu lembro muito que o meu pai, ele aprendeu a dirigir um veículo, ele tinha 12 para 13 anos, só de olhar. Ele ficava olhando ali, e eu observando, observando, até que um dia ele pediu, falou, posso dirigir esse carro? Ele falou, mas você sabe? Não, eu acho que eu sei sim, porque eu vi como é que faz. E saiu, 12, 13 anos já saía dirigindo, isso lá nos anos 70, né? Há muito tempo. Eu tive que ir para a autoescola, né? De uma outra geração, já morava fora de casa também, fazendo faculdade, e demorei bastante para me tornar um motorista razoável, assim, né? Porque é daquele jeitinho, para fazer uma baliza tem que ter as marcação, sem a marcação fica perdido. Pois E é. é Você bem vê, isso. você vê, você citou um outro exemplo, você tinha citado vários exemplos aí interessantes. Eu aprendi a dirigir também com um amigo. Né? Eu observava um dia, ele falou assim, você quer tentar dirigir? Não, se você deixar, o carro é dele. Né? Ele deixou e eu dirigi mal e comecei, mas não tinha carta. Depois eu fui estudar nos Estados Unidos e lá não precisa fazer autoescola. Né? Lá você, se tem acesso a um carro, ou se você tem dinheiro suficiente, você compra um carro, você pode aprender no seu próprio carro e fazer o exame no seu próprio carro. O que eles exigem é que você tire uma autorização que você tem que botar no vidro do seu carro dizendo assim, aprendiz. Né? E você sempre tem que ter alguém que já tem carta do seu lado. Né? Mas você aprende dirigindo, entrando no trânsito. Não tem esse negócio de aprender a fazer baliza e ter as marcações no carro e ter lugarzinhos. Você aprende fazendo. Né? Aprende fazendo. No início você dá umas barbeiradas, no início pode até ter um acidente pequeno ali, mas você aprende observando os outros e depois vai praticando, você se torna um motorista assim, até razoável. Né? Alguns se tornam bons motoristas, outros se tornam corredores de Fórmula 1. Mas, então, aqui no Brasil, nós temos que ter autoescola, professor oficial da autoescola, tem que ter um mínimo de não sei quantas aulas. Depois você pode pegar aulas teóricas, pegar o carro, aula prática. Isso tudo trata as pessoas como se elas fossem perfeitas idiotas. Né? Enquanto que um país como os Estados Unidos, ninguém vai em autoescola porque não tem. Né? Não tem essa excrescência. E todo mundo aprende e dirige, em regra, de maneira mais, digamos, segura do que nós. Né? Nós que achamos que somos os bons, e tirei carta na autoescola, você começa a fazer loucura, acaba tendo uns acidentes. Hoje diminuiu um pouco, mas antigamente era uma loucura. A gente chega lá, né? Um dia a gente chega. Não, mas chega Professor, sempre meio atrasado, mas chega. isso é verdade, uns 50 anos atrasado. Tem uma pergunta aqui, que é do Edson Alcântara. Ele diz assim, essa liberdade de estudar de acordo com o projeto de vida diminui a desigualdade social de acesso ao conhecimento? Acho que ele está querendo dizer se as pessoas mais pobres, né?
Vou ser curto e grosso. Não. A escola faz isso? Não também. Entende? A escola não diminui desigualdade, porque tem um que vai numa escola de periferia que não tem nem carteira direito e tem outro que vai pagar 15 mil por mês para uma escola internacional que existe em São Paulo e em que a principal objetivo é networking, ou seja, você ter contato com pessoas que é importante conhecer, viajar, etc, etc, etc. Então, o sistema escolar que nós temos não diminui desigualdade de ninguém, né? Nós sempre vamos ter essas desigualdades. E um sistema que acontece com essa liberdade que eu mencionei, sem escolas, interagindo, usando as redes sociais, também não vai diminuir as desigualdades, mas vai pelo menos permitir que a gente aprenda aquilo que a gente quer aprender, aquilo que a gente precisa aprender para alcançar o projeto de vida da gente, né? Vou dar mais um exemplo, né? A maior parte das pessoas estuda inglês na escola durante até o fim do ensino médio, quase 8 anos. 8 anos. 8 anos de inglês. Se você pegar um cara que estudou 8 anos de inglês até a terceira série do ensino médio e falar assim, olha, está aqui uma passagem, estou te dando uma bolsa para você ir passar 6 meses nos Estados Unidos, ele vai falar assim, eu não sei falar inglês. Como você não sabe? Você estudou 8 anos, cara, na escola. Ele não sabe falar inglês o suficiente para chegar lá e interagir com as pessoas, poder assistir televisão, poder ir no cinema, poder entender piada, né, e coisas desse tipo. O inglês que ele aprendeu é totalmente inútil na maior parte do tempo. Na verdade, a nossa escola não consegue fazer a gente aprender direito a língua da gente, né? Você tem cara que chega no 7º ou no 8º ano e não sabe ler e escrever. E passou 7 anos na escola. Se bobear, ainda passou alguns anos no pré-primário, no jardim da infância. Mais 3 anos, né? Então, a nossa escola não consegue ensinar a nossa língua direito, de modo que o indivíduo possa dominá-la do ponto de vista oral e do ponto de vista escrito. Agora vai falar de língua estrangeira, vai falar de outras coisas, né? As pessoas que são bem-sucedidas na escola são bem-sucedidas apesar da escola, porque têm talento, e elas estudam fora, e elas se interessam, compram livros, né? São esses os que saem, digamos, figurinhas carimbadas da escola. Aí a escola quer botar um anúncio no Estadão lá, dizendo, tantos alunos entraram na USP, tantos na Unicamp, tantos, etc. Mas os que entraram, acabaram entrando independente da escola, pelo talento, pela vontade de aprender, pela dedicação, pela capacidade de subordinar, postergar a satisfação de algumas coisas que eles queriam fazer. Acho que foi cortado mais ou menos no meio, mas acho que a ideia geral, em resposta a quem perguntou. Sim, eu acho que às vezes essas perguntas acontecem muito porque existe uma falsa ideia de que o diploma universitário traz emancipação social, né? Acho que por muito tempo os governos, seja a FHC ou o governo Lula, trouxe essa falsa ideia que o filho do pobre indo para a faculdade, agora ele vai ter diploma, vai viajar, enfim, como se um pedaço de papel pudesse determinar a história das pessoas, né? Porque a gente tem um monte de pessoas aí que não tem estudo nenhum e são bilionários, milionárias, enfim, gente com muito estudo. E, né, eu, por exemplo, conheço uma pessoa que tem mestrado e hoje vive de favor com a ajuda de pessoas, principalmente dos filhos, numa casa de um cômodo em Itu, sabe? Então, assim, um homem que estudou muito, que teve uma formação muito boa, mas em dado momento, por conta de algumas escolhas, o mestrado não resolveu de nada e hoje ele vive de favores, né? Mas tinha uma pergunta, só para deixa eu só aproveitar esse gancho, né? Bill Gates, Mark Zuckerberg, do Facebook, né? O Bill Gates do Microsoft, Mark Zuckerberg do Facebook. Ambos eram alunos da Universidade de Harvard.
que por vários anos foi considerada a melhor universidade do mundo. Hoje está entre as 10 primeiras, mas tem mais concorrência, né? Mas quando eles estudavam lá, o Bill Gates em 75 e o Mark Zuckerberg em 95, 20 anos depois, e eles tiveram essa inspiração sobre o que eles queriam fazer na vida. O Bill Gates era escrever software e o Mark Zuckerberg ia fazer uma rede social que colocasse as pessoas em contato umas com as outras e permitisse que elas trocassem ideias, debatessem, trocassem fotografia, etc. O que eles fizeram? Saíram da universidade, a melhor universidade do mundo, saíram no terceiro ano os dois. Tem muita coincidência entre os dois. E foram montar uma empresinha que, no caso de ambos, está entre as 10 maiores empresas do mundo hoje em dia, né? A Microsoft e o Facebook. Se eles não tivessem saído para fazer aquilo que eles descobriram que era a coisa que motivava e dava energia para eles, eles provavelmente hoje seriam um professor universitário ganhando um salário que é razoável, um milésimo daquilo que eles ganham como principais acionistas de suas empresas. Né? Então, vai acontecer com todo mundo? Não vai. Né? Você tem que ter talento, você tem que aproveitar as oportunidades, e você tem que ter sorte também. Essa coisa, sorte e azar é coisa que existe. Né? Os presbiterianos dizem que é predestinação, que é providência divina e coisas desse tipo. Mas essas coisas que são intangíveis, que você não pode prever e que acontecem, caem no seu colo e coisas desse tipo, isso existe na vida. Né? Pode dar o nome que você quiser para isso. Então você precisa ter talento, iniciativa, persistência. Muita gente fracassa nas primeiras iniciativas e depois se torna extremamente bem-sucedido. E tem uma dose de sorte ou intimidade lá com quem decide essas coisas. Né? Porque... Mas as desigualdades é uma fixação da esquerda, combater as desigualdades, devia estar combatendo a pobreza. Né? Desigualdade sempre vai, por mais rico que a pessoa seja, por mais inteligente que seja, mais bonito que seja, sempre vai ter alguém mais rico, mais inteligente, mais bonito que ele. Ou seja, desigualdade existe. Né? O importante é o que a gente faz com aquilo que a gente recebeu em termos de equipamento natural. Né? Você tem muita gente que tem QI de gênio e está aí vivendo de favor. E você tem muita gente que tem um QI quase na média e sobressai por causa da sua visão, da sua perspicácia. E até algumas circunstâncias também, né? Isso, de circunstâncias. Né? Uhum. Essa questão de aproveitar as oportunidades estão sempre aí. A gente que não vê de vez em quando. E tem gente que vê oportunidade em coisas que a gente nunca viu. Você olha, eu passei minha vida inteira vendo isso, mexendo com isso, e nunca imaginei que pudesse criar um produto ou prestar um serviço em cima disso e ganhar dinheiro. Né? Tem gente que faz. Então, uma das perguntas que apareceu lá na outra, eu sei que depois tiveram várias, eu não consegui acompanhar, mas era o Samuel, ele pedia para o senhor tentar fazer uma conexão entre essas ideias do saber mais libertário que o senhor está propondo e o construtivismo de Piaget. Que análise o senhor faria a partir da observação que o Piaget faz a partir do saber? Você sabe que Piaget é considerado não o pai do construtivismo, mas construtivismo tem vários pais. Né? Há algumas pessoas, inclusive eu, que dizem que Sócrates, lá na Grécia,
se não o pai do construtivismo, pelo menos um grande precursor, porque você chegava para ele e falava assim, Sócrates, o que é justiça? Ele falava assim, o que você acha que é justiça? Você dava uma resposta. Ele achava um furo na sua resposta. Ele ou mostrava alguma coisa que preenchia os requisitos da sua resposta, mas não era justo, ou ele achava alguma coisa que era justo, mas não preenchia os requisitos da sua resposta. Ele falava assim, mas isso. Ele dava um contra-exemplo. Né? A pessoa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, eu tenho que pensar um pouco melhor. Pensava e dava uma outra resposta. Ele, em vez de responder, você está errado, imagina, totalmente errado. Você devia se dedicar a uma outra coisa, em vez de pensar em ser filósofo. Não, ele falava, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ia levantando hipóteses. E a pessoa que tinha que pensar. Né? Por isso que ele diz que ele, Sócrates, era uma parteira do pensamento. Né? Ele não concebia as ideias. Ele ajudava as pessoas que concebiam as ideias a parir as ideias, a dar à luz às ideias. Né? Então, essa, de certo modo, é uma visão construtivista. Acho que, por exemplo, o Piaget trabalhou isso num contexto mais científico do que filosófico, né? Mas também deu ênfase. Ele trabalhou muito, as pesquisas dele eram em grande parte com crianças que não estavam na escola, não eram alunos dele, era filha dele, filha de amigos dele e coisas desse tipo. John Dewey é também considerado um dos pais do construtivismo, porque ele protagonizou a ideia de que a gente aprende fazendo, né? Construindo as ideias da gente, construindo as competências, construindo as habilidades, construindo os nossos valores. A gente não descobre um valor como quem de repente tropeça num valor e fala, pô, um negócio bacana. A gente vai, por causa das ideias da gente, das experiências da vida da gente, construindo valores, dando importância maior a isso, menor àquilo, etc. E às vezes não dando importância quase nenhuma a uma coisa que muita gente considera de valor. Né? Então, essas questões hoje são muito discutidas e construtivismo, de certo modo, também é um daqueles, né, como diz a Bíblia lá, um shibboleth. Né? Tinha um pessoal na Bíblia que, a hora que eles falavam uma palavra ou pronunciavam uma palavra de um determinado jeito, você já enquadrava o sujeito, você já sabia de onde ele vinha, de que tribo ele era, o que ele pensava, quem ele adorava e coisas desse tipo. Construtivismo é mais ou menos isso hoje. Você fala assim, eu sou construtivista, você define mais ou menos a sua tribo. Né? Há ideias parecidas. Há ideias de que a gente aprende por descoberta. Né? É parte desse ideário construtivista. Eu tenho que descobrir as coisas, eu não posso ser ensinado. Eu acho que essa é uma forma radical, talvez, demais de construtivismo. A gente, às vezes, é ensinado e aprende. Por quê? Porque a gente está interessado na coisa. Né? Você não vai assistir palestra de vez em quando, não vai assistir uma palestra sobre um assunto que lhe interessa, porque você está interessado. Não importa que na palestra você não vai fazer nada a não ser ficar quieto e prestar atenção, como um aluno na sala de aula. Mas o assunto lhe interessa, o assunto é um sobre o qual você quer aprender alguma coisa, e aquela pessoa que vai dar a palestra supostamente sabe. Então, a gente pode aprender de múltiplas maneiras, aprender até pelo ensino de um professor, se a gente está interessado no assunto e o professor é competente para nos ajudar a aprender, mas a maior parte das coisas... Né? Oscar Wilde, um grande escritor inglês, disse assim, as coisas mais importantes da vida a gente não aprende na escola. Né? Isso a gente aprende ou na família, ou vivendo, começando a fazer as coisas. A gente aprende a namorar assim, a gente aprende a beijar, transar, tudo desse jeito. Não tem a aula de educação sexual
na escola não serve para essas coisas. Ela é basicamente biologia, quando muito, um pouco de psicologia. Mas essas coisas a gente aprende fazendo, vivendo, né? Jogando futebol, como a gente já citou. Então, o construtivismo é essa ideia, na minha interpretação, é essa ideia de que a gente aprende, na verdade, fazendo, construindo o nosso pensamento, a nossa síntese, os nossos pontos de vista, em vez de simplesmente beber aquilo que alguém está dizendo. Né? Então, eu acho que Piaget é um cara importante, Seymour Papert, que estudou com Piaget, trabalhou com Piaget, que introduziu essa área de computador na educação como um construcionismo. Né? Ele mudou o nome porque ele botou umas ênfases importantes que ele via. É tudo assim, o que eu quero fazer com o computador? Por que eu tenho que aprender computador? Você tem alguma coisa que você quer fazer que precisa do computador? Então, bem, muito bem, então aprende a fazer isso. Né? Aprender por aprender, como se em geral aprende na escola, você está aprendendo lá, você começa. O computador é um negócio que tem hardware, tem software, hardware tem isso, tem isso, tem a CPU, tem a memória, né? Os periféricos, o software tem sistemas operacionais, linguagem, aplicativos. Isso, se você não está interessado em aprender essas coisas, aquilo ali é totalmente inútil. Partindo desse pressuposto, professor, a gente tem um cenário brasileiro que a gente, na média, o brasileiro lê 2 livros por ano. Essa coisa de saber, do conhecer, você tem que ler, você tem que correr atrás de informações também em algum momento. Não basta só ouvir, não é só uma transmissão oral do conhecimento. Né? E aí diz que 30%, algumas pesquisas pelo menos apontam, que 30% da população nunca leram nenhum livro na vida. Né? Ou não compram um livro nenhuma vez ao ano. Né? E eu sei que o senhor tem dezenas de milhares de livros aí, né? Temos alguns aí atrás do senhor, inclusive já visitei essa mini biblioteca. Eu falo de mim, né? Eu criei o gosto pela leitura lendo Seção de Esportes do jornal Estadão. Sempre desde criança gostava de futebol e aí queria acompanhar as notícias do time. Depois disso, comecei a ler lá a série Vagalume, que é uma série para adolescente mesmo. Comecei a gostar daquelas histórias. E a partir disso fui criando gosto. Em dado momento eu tentei criar gosto pela poesia. Né? Eu escrevi alguns sonetos por conta da minha professora Maria Claudiana, lá no SESI. Ela fazia que a gente fizesse alguns textos. Toda semana ela mandava a gente fazer alguns textos. Em dado momento eu enjoei de fazer dissertação, comecei a tentar fazer alguns sonetos. Ela gostou bastante. Inclusive no aniversário de 500 anos do Brasil, ela fez com que uma poesia minha fosse publicada no jornal Taperá, né, na cidade de Salto. Só que quando eu comecei a querer ler poesia, eu não gostei. E foi um momento que, inclusive, eu abandonei a leitura. Por um bom período, por não gostar daquilo, eu comecei a deixar a leitura de lado, até que em dado momento eu precisei retomar a leitura novamente, por conta do direito e teologia, que depois também acabei me apaixonando e tudo mais. Será, então, realmente que esse é o grande ponto, que forçamos as nossas crianças e os nossos adolescentes a lerem coisas que eles não têm interesse nenhum, que eles não têm a mínima vontade de aprender sobre aquilo, e aí nisso você cria a aversão ao todo, né? Ao invés de criar uma pequena aversão a um nicho específico, você cria ao todo, uma vez que aquilo ali se torna algo opressor para você, né? Eu acho que esse é o grande problema de como a escola encara essa questão. Né? Você tem que ler aquilo que a escola manda. A escola manda aquilo que é, de certo modo, sacramentado como o cânon, né? Da educação básica. Eu me lembro que quando eu entrei no antigo ginásio, na quinta série, hoje Fundamental 2, a gente tinha que ler um livro por semestre na escola, nas aulas de português. E era assim, a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, depois você lia Lucília, de José de Alencar, você lia Helena, de Machado de Assis, e assim por diante. Né? Todo mundo lia as mesmas coisas. Alguns gostavam, eu gostei dos livros que eu li, as histórias. Mas tinha gente que detestava.
né? Quando minha filha mais nova foi para a escola, ela nunca gostou de ler, né? Mas depois eu descobri, embora na minha casa houvesse milhares de livros, né, ela não se interessava. E na escola, assim, deram um conto de Machado de Assis para ela ler, que eu falei, você não vai ler o seu conto, tem que fazer uma resenha até sexta-feira. Ela disse, eu não vou ler, aquilo é insuportável. Eu falei, não é possível que seja insuportável ler Machado de Assis. Ela me deu o conto que a professora tinha mandado ler. Eu não consegui ler o conto, não consegui terminar, era intragável, né? Ela falou assim, o que você achou? Eu falei, achei intragável, né? Ela falou assim, tá bom, então eu vou usar um trabalho que alguém fez no ano passado e que me passou e não vou fazer ideia nenhuma. Eu falei, vai em frente, né? Porque é um absurdo obrigar uma criança, é condenar a criança para sempre detestar a literatura, obrigá-la a ler um negócio que ela não interessava. Eu sou viciado em ler e passo o meu dia lendo e escrevendo. E tenho essa mundaréu de livro aqui, que eu cresci. Não foi meu pai era pastor presbiteriano, ele tinha os livros de teologia dele lá, etc., os comentários bíblicos. Foi por causa da minha mãe. Minha mãe era vidrada em leitura. E ela não fez nem o ginásio, né? Mas ela gostava de literatura policial. Ela gostava de Sherlock Holmes, ela gostava de Perry Mason, ela gostava de Agatha Christie, o Hercule Poirot, ela gostava nos romances policiais franceses sobre Arsène Lupin, o ladrão de casaca. Então, ela comprava esses livros e a hora que ela comprava um livro novo, ela não dormia, né? Ela pegava o livro de noitinha, começava a ler, no outro dia você levantava, ela estava lendo lá na cadeira dela, na poltrona dela, etc. Ela era vidrada e quando ela começava a ler, ela não largava. Então, eu comecei a me interessar por um negócio ser tão interessante que faz a pessoa ficar sem dormir para estar lendo, deve ter coisa interessante. Daí comecei a ler, né, Conan Doyle, o Sherlock Holmes, né, que não é a literatura mais legal para uma criança de 6, 7 anos ler. Mas eu comecei a ler e achei interessante, né? E sempre tive assim, uma inclinação mais para detetive, para resolver problemas, quebra-cabeça, perguntas de algibeira, essas coisas, por causa dessas leituras. Depois, quando eu ia na casa da minha avó tinha a obra completa do Monteiro Lobato para criança, né? Começando Renações de Narizinho, Viagens de Pedrinho e coisas desse tipo. Eu não queria sair, né? Eu morava lá no interior do Paraná, vinha para Campinas, que era uma cidade muito bonita na época. Eu não queria sair de casa porque eu queria ficar lendo, né? Preferia ficar lendo. Então a gente adquire gostos e hábitos fazendo coisas que a gente acha que é interessante, né? Harry Potter causou uma revolução, porque os livros despertaram o interesse de adolescentes e jovens. Gente que não gostava de ler começou a ler por causa daqueles livros. E hoje tem muitas séries dedicadas a adolescentes, né? Por quê? O pessoal descobriu o filão. O cara ficou multimilionário escrevendo um livro que traduziu para tudo que é língua e vendeu milhões e milhões e milhões e milhões de cópias para adolescentes. Então, começou a aparecer toda uma literatura mais ou menos que eu hoje não consigo ler literatura de adolescente, mas é compreensível, né? A idade que eu estou, meus interesses são outros, meus problemas são outros, né? Mas eu continuo vidrado em leitura. E acho que o grande pecado da escola é de lhe dar a impressão que você só aprende se você estiver escutando, às vezes, um babaca falar na frente da sala de aula. Não, isso você pode até aprender com uma situação assim, mas o que vai levar você a aprender é o desenvolver
interesses, querer saber coisas, querer enveredar por novos caminhos. E o livro, certamente, e a internet hoje em dia, eles são os principais caminhos. Tem gente que gosta de aprender vendo vídeo, né? Ou vendo filme. Né? Eu prefiro o livro. Né? Marco, de certo modo, a minha época, a minha idade, que eu sou fã do livro. Eu prefiro ler um livro a ver o filme, né? Com raras exceções. Mas isso se desenvolve, em geral, no lar. Né? Sempre tem uma pessoa, ou é a mãe, ou é o pai, ou é uma tia, ou é a avó. E às vezes desenvolve-se o germe desse interesse contando histórias. Né? O Rubem Alves falava bastante disso, que ele desenvolveu um interesse enorme pela literatura e por ler, escrever, porque a mãe contava histórias. E havia uma professora na escola que contava histórias. E a mãe contava história de cabeça, inventava, contava de cor, por já ter ouvido. Uma professora na escola pegava um livro e lia, encenando, fazendo as vozes diferentes. Isso mostrou para ele que a fonte do prazer que ele sentia estava no livro. Né? Então ele começou a se interessar por ler, comprar livro. Então, essas coisas se aprendem em geral até antes da escola. Né? Aprende-se no lar. Protestantes, em geral, leem mais do que não protestantes, porque você tem que aprender a ler a Bíblia. Né? Você tem a revista da escola dominical, você tem um monte de coisas que você tem que ler. Né? Enquanto que outros, às vezes, não tem nada. Você vai lá, você ouve uma missa, você ouve uma aula de catecismo e coisas desse tipo, e não tem esse prazer de se pegar um livro na mão e descobrir o que tem interesse. Teve um problema na minha formação, que meu pai era muito rígido, e ele falava assim, aquilo que você começa, você tem que terminar. Então, se você pega um livro e você logo descobre que você não gosta do livro, você tem que ler até o fim para aprender a escolher os seus livros. Né? E eu perdi muito tempo e li muita coisa ruim, muita besteira, por causa desse princípio. Quando eu me emancipei, né, dessa coisa, e pegava um livro e não gostava, eu deixo aqui, tem tanto livro bom, vou ler um outro. Né? Então, essas coisas são parte, em grande medida, do ambiente doméstico, familiar estendido, que inclui, eu diria, a igreja, né? E as associações, os clubes que as pessoas pertencem. Tem dois comentários aqui, professor. Mas, Dois comentários então, do Edson, né, do Edson Alcântara e da Daniela Salum. Primeiro que o Edson Alcântara, ele fala que lá na escola dele, né, ele é diretor de uma escola pública, os livros são comprados por indicação dos próprios alunos, né? E depois a Daniela Salum, ela faz um comentário assim, considerando os 30, 40 alunos em sala de aula nas escolas públicas, a situação do professor é bem desafiadora, com alguns em situações de tanta carência, alguns com a motivação única de ter a refeição, né? Então, a gente tem dois cenários aí, né? Um primeiro de que a escola está observando o aluno e tentando se adequar à medida que os alunos ofertam qual é o caminho que ela deve seguir. Aparentemente é esse a percepção, pelo menos é o que tem passado aí o Redson para a gente. E ao mesmo tempo, de fato, esse comentário da Daniela Salum é verdadeiro, né? A gente vive uma realidade no país que há muitos alunos, que inclusive agora nessa situação de quarentena aí, que queriam pelo menos ir para a escola para ter a refeição, porque a única refeição diária é aquela que a escola oferece. O que a gente, de repente, tem que tentar perceber é que a escola não tem esse papel, que deveria ser esse papel da assistência social, não da educação, né? O alimento deveria ser fornecido para essas famílias a partir de uma assistência social e a educação se tornar, de fato, uma transmissão de conhecimento, do saber e outras coisas para além da própria comida em si, né?
É, o alimento que a escola deveria contribuir é um alimento intelectual, né? Um alimento de ajudar as pessoas a descobrir coisas, a abrir horizontes. Né? Tem uma frase de John Steinbeck, que foi prêmio Nobel da literatura americano. Ele diz o seguinte: a maior parte das pessoas esquece quão chata a escola é. Né? Depois que você cresce e você começa a ter filhos, você muda a sua visão da escola e começa a achar a escola muito mais importante do que ela era quando você frequentou. E ele disse: a maior parte das coisas que eu aprendi na escola eu já esqueci tudo. Né? A única coisa que eu não esqueci foram algumas facetas de alguns poucos professores meus que marcaram minha vida, que fizeram diferença na minha vida, em quem eu sou hoje em dia. E, em geral, eles fizeram uma diferença não em função do que eles disseram, da aula que eles deram em sala de aula, fizeram a diferença em função de quem eles eram, né, de como eles se relacionavam, do interesse que eles tinham em mim, de vir me perguntar: está gostando, está tendo problema, não está problema, está tendo alguma dificuldade em casa que está perturbando o seu aprendizado, interferindo com o seu aprendizado e coisas desse tipo. Então ele pergunta, já no final da vida, olhe para trás e tente lembrar todos os professores que você já teve na vida. Se você é uma pessoa formada em universidade, vai chegar de 30, 40, 50 até o número de professores que você teve na vida. Né? Se você é daqueles que faz tudo que é curso, que aparece, o número pode ser até mais elevado. Agora, reflita seriamente quantos desses professores realmente marcaram a sua vida, fizeram você diferente do que você teria sido se você não tivesse convivido com eles. Ele falou assim: se você chegar a 3 ou 4, você é um cara de sorte. Né? Porque a maior parte das pessoas que foram nossos professores, a gente não lembra nem o nome. Né? Quanto mais o que eles ensinaram em sala de aula. Olha, eu trabalhei quase 35 anos na Unicamp. Na Unicamp tinha uma tradição que começou na faculdade de engenharia, que no último dia de aula, o pessoal faz uma festa, enche a cara e queima todos os cadernos e livros que usou naquele ano, para nunca mais ter que voltar a olhar o que estava escrito ali, o que estava escrito naqueles livros que você usou. Né? Por que alguém faz isso numa universidade que é considerada uma das melhores do país e um curso que é considerado um curso prestigiadíssimo de engenharia elétrica e eletrônica? É porque aquilo não tem nada que ver com a vida dele. A maior parte das pessoas está interessada em outras coisas. Eu perguntei uma vez para um indivíduo que tinha feito engenharia da computação na Unicamp, primeiro curso primeira turma da engenharia de computação da Faculdade de Engenharia da Unicamp. Você consegue instalar uma rede local lá em casa? Naquela época precisava de fio, passar fio e tudo, não era Wi-Fi como hoje. Ele falou: não sei fazer isso. Eu falei: mas você não fez engenharia da computação na Unicamp e não sabe instalar uma rede local, um negócio que até eu, que estudei para ser pastor, cara, e hoje sou filósofo, até eu sei fazer isso e você não sabe? Ele disse: não, lá eu sei desenvolver um sistema operacional, né? Eu sei criar uma linguagem de alto nível para você programar coisas. As coisas do dia a dia, as coisas que as pessoas precisam aprender para ter algum serviço fora da universidade, você não aprende. Você aprende para ser professor. O sonho de todo professor é que o aluno dele decida fazer o mestrado e o doutorado, tenha ele como orientador e saia uma cópia, um papel carbono dele, né? Uma réplica dele. Eles não
penso em que as pessoas têm outros interesses na vida, mesmo que estejam fazendo engenharia elétrica na Unicamp. Eu lembro o escândalo que causou uma vez, que duas coisas aconteceram na Unicamp. Uma moça que tinha entrado na pedagogia, né? Perguntar para ela por que você entrou na pedagogia? Disse, porque é o curso mais fácil. Né? E daí, por um milagre não é bem, morreu um aluno do primeiro ano da Faculdade de Medicina. Então, sobrou uma vaga no primeiro ano do curso de medicina. E a Unicamp tem uma norma interna de que a vaga, quando ela surge por circunstância, o indivíduo desiste, ou morre, ou muda, ela é oferecida primeiro para alunos da própria Unicamp. Ela não é oferecida para externos, para transferência. Né? Essa menina que entrou para fazer pedagogia, né, se candidatou, ninguém que se candidatou porque achou que não ia conseguir, ela entrou. Sabe o que aconteceu? O pessoal de medicina deu gelo na menina e atazanou a vida dela de tal jeito que ela desistiu. Né? Caramba. Então, esses negócios... Quando você acha um negócio que você quer fazer, você normalmente vai aprender coisas que não são aquelas que você imaginou que você ia aprender. Né? Então, você perde a motivação, ou você tem que ficar num corporativismo ali de não deixar mais ninguém entrar em coisas desse tipo. Então, eu acho que foi uma decisão errada tornar a escola obrigatória. Outra decisão errada, vincular o exercício de uma profissão a um diploma. Né? Essas coisas vão dando poder à escola e fazendo a escola hoje esse monstro que é. Né? O Estado de São Paulo tem quase 270 mil professores que são empregados do Estado. Né? Esse pessoal consegue derrubar um governador mais facilmente do que a população, porque eles fazem uma greve e fica a escola tudo parada e o pessoal daí faz pressão, etc. Não era para ser assim. Né? Eu acho que a gente tem que aprender com aquela época em que a educação era uma coisa e a escola era alguma outra coisa. Se você quer aprender uma profissão, você vai com alguém que exerce aquela profissão, pratica, aprende os macetes ali e quando você estiver bom, ele certifica. Pastor era formado assim, padre era formado assim, médico era formado assim, advogado, engenheiro, tudo. Né? Agora, hoje você tem um monte de gente aí formado com mestrado, 2 mestrados, 3 mestrados, motorista de Uber, motorista de aplicativo. Bem isso e mesmo. Nada daquilo serviu para o projeto de vida dele. Professor, pensando um pouco, né, para a gente concluir aí a última pergunta, né? Primeiro que a Paloma, sua esposa, disse que o sonho dela não é fazer dos alunos uma cópia dela, não. Está dizendo que o sonho dela é outro, né? E o Edson também está dizendo que ele não tem esse sonho. Graças a Deus que eles não têm, né? Porque daí, de repente, esses alunos se tornam mais produtivos para a sociedade aí, de alguma forma. Mas para a gente encerrar dentro desse cenário, a escola que deveria vir para libertar ainda mais o conhecimento, a gente tem percebido, então, que na análise do senhor, ela vem para aprisionar o conhecimento de acordo com os interesses daquele que domina, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, se esse ensino obrigatório, ele, na verdade, ele é uma alternativa, vamos dizer, tanto de capitalistas quanto de socialistas, vamos dizer assim, que para o capitalista, né, para o liberal ali, que é a favor do livre mercado, quando ele obriga o exercício de uma profissão a um diploma, ele faz com isso uma reserva de mercado, né? Que nem a OAB mesmo. Você não basta concluir o curso de direito, você depois ainda tem que se submeter a uma prova, passar na prova para aí sim exercer atividade, e se não pagar a anuidade, não tem a sua liberação, a sua senha liberada no sistema, e você não consegue nem peticionar. Né? Acontece muito isso. Se o advogado ali até o dia 31 de março não pagou a anuidade, ele não consegue mais peticionar, só vai peticionar no dia que acertar a anuidade do ano anterior. Ou seja, ele não tem dinheiro para pagar a anuidade, também não pode peticionar,
então não pode pegar cliente, logo, inclusive um efeito cascata aí com esse profissional do direito. Então cria-se uma reserva de mercado, né, que é favorável para os mais liberais. E para a esquerda, também cria um cenário onde você obriga todo mundo a estar lá, e aí agora quem ensina sou eu, e não os pais, a religião, enfim, outras transmissões de saberes. Então, na verdade, a escola se tornou um instrumento, uma ferramenta dos dois lados, né? E esse lado mais libertário acaba sofrendo porque está sendo amarrado de todas as áreas. Eu acho que o pessoal cita a complexidade da nossa sociedade atual para justificar o ensino com especializações e coisas desse tipo. Em geral, os liberais mais clássicos, não acham que a escola tem esse dever de sancionar o indivíduo para exercer uma competência. Né? Acha que se você acha que pode exercer uma profissão, se você acha que pode exercer uma profissão, o máximo que pode haver é que os pares daquela profissão atestem que você tem competência mínima para fazer parte ali desse. Né? No século XIX, no Brasil, era até mais radical. Há uma lei que dizia que pode ensinar todo aquele que para tanto se julgue capacitado. Né? Ou seja, se o indivíduo achasse que ele era capacitado, ele podia ser professor, ele podia abrir uma escola, ele podia ensinar. Hoje em dia isso é complicado, mas o que as pessoas querem, os liberais querem propor, é uma educação que contribua para o crescimento da pessoa enquanto pessoa, né? Do caráter da pessoa, dos valores, das competências. Não é só intelectual, é também o emocional, o afetivo, a sua capacidade de decidir, tomar decisões, implementar decisões. Sem fazer isso, ela não consegue realizar o seu projeto de vida. Né? E isso a escola não faz. Né? A escola não está preocupada com valores, não está preocupada com desenvolvimento do caráter, com questões como curiosidade, aguçar a curiosidade das pessoas, a capacidade da pessoa explorar um determinado assunto por si própria, aprender, discutir, conversar, aprender com os outros. Isso que ela deveria estar fazendo. Né? Ela começa desde agora, cada vez mais cedo. Né? Antes eu entrei na escola com 7 anos e o obrigatório eram 4 anos. E a gente ficava na escola 3 horas por dia. E tinha dias letivos que eram basicamente 140 por ano. Então, era 4 anos de 140 dias cada um, 3 horas por dia. E daí eu tinha cumprido a obrigatoriedade da educação. Depois a educação pulou de 4 para 8, de 8 para 9, de 9 para 12, de 12 para... Hoje está perto, acho que 17, 18, se você contar a educação infantil. Né? Então, e os dias letivos hoje são 200 aqui no Brasil. Tem gente que olha para o Japão e fala, a gente devia ser que nem o Japão, onde são 243 dias letivos. Né? E tem gente que fala em educação, escola de tempo integral, ou seja, que você vai para a escola de manhã, de tardezinha. Lá você almoça, você toma um lanche da tarde, toma banho, né? E volta já pronto para ir para a cama. Né? Ou seja, sua vida se limita à escola. Houve, no início do movimento comunista, uma proposição muito semelhante a essa, que o Estado cuidasse da educação e tirasse as crianças da tutela dos pais, porque os pais não eram capazes de educar os seus filhos como eles deviam ser educados para ser cidadãos e assim por diante. Tem gente que ainda acha isso, né? E tem pai que acha que também não entende nada da educação, o que eu vou fazer com a educação do meu filho? E acaba se desobrigando de qualquer participação. Né? Quem tem
leva a religião mais a sério e frequenta a igreja, os protestantes em geral com as escolas dominicais, com as ligas juvenis, né? Nós estamos aqui, o MP Salto, o MP União da Mocidade Presbiteriana, ou seja, os protestantes em geral se preocuparam mais com a educação. Inicialmente só com a educação religiosa, para ler a Bíblia e ser um bom cristão, com o tempo expandiu-se para ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom profissional, né? Uma pessoa que pode contribuir alguma coisa para a sociedade. Então, a escola poderia estar fazendo isso, mas não está, né? Ela cumpre pobremente as tarefas que lhe são incumbidas, desvirtua a maior parte delas, tem uma obsessão por tudo igual, tudo na mesma hora, tudo que desvirtua, né? A educação deveria ser um negócio prazeroso, né? A gente deveria sair com prazer para fazer. Não é gente que a gente sai para ir para a praia, ou para jogar bola, ou para fazer alguma coisa que a gente gosta. Mas não, em geral, ir para a escola é um fardo, né? É um sacrifício, né? Por isso que é obrigatório, né? Porque se não fosse, a maior parte, que nem o voto, né? É obrigatório porque se não for, a maior parte das pessoas não vota. A educação obrigatória, na verdade, ela é obrigatória para os pais, né? Porque se os pais não botarem os filhos na escola, quem paga a pena são eles, né? Uhum. Mas acho que para mudar isso vai ter que mudar muita coisa. Tem muita gente interessada em manter essa coisa. Não é só dono de escola particular, não é só associação de professor, de diretor, de supervisor e outros entes corporativos que tem. Tem os fabricantes de livro didático, né? Esse pessoal tem um interesse fantástico aqui no Brasil, porque aqui você disse que há uma escola que um professor que estava assistindo aí mencionou, em que os alunos escolhem os livros que vão ser lidos, discutidos. Mas a maior parte você recebe livro, nem que você não queira. Nós vimos reportagens recentemente nas redes de televisão de escolas que têm salas e salas cheias de livros que nunca foram desempacotados, porque eles não pediram aqueles livros, não queriam aqueles livros, e o Programa Nacional do Livro Didático mandou para eles, né? E as editoras, a hora que você tira a sorte grande de ter um livro que a sua editora publica, que vai entrar no Programa Nacional do Livro Didático e, portanto, vender, de repente, milhões de cópias para o MEC, você tirou uma sorte grande, porque ninguém vende aqui no Brasil milhões. Mesmo os bons autores, os best-sellers, né? Se chegar a 100 mil, é um milagre, né? As tiragens normais aqui de um livro é 1.500, 3.000. Se o cara já é bem conhecido, é mais. Mas, um livro didático, porque é obrigatório, um programa obrigatório, vai e o MEC compra milhões, né? E aí se torna uma fábrica de... a hora que ele para de comprar, as editoras falem, né? Quebram, né? Pede concordata. Você vê, editora e livraria aqui no Brasil está vivendo um momento de cão, né? Porque essas coisas estão parando de ser, deixando de ser obrigatórias. E está se dando controle às escolas locais mais para tomar decisões como essa, de que aqui nessa escola nós decidimos o que vai ser lido, o que vai ser comprado. Não vem de cima para baixo um caminhão cheio de livros. Mas eu acho que todas essas coisas demoram um tempo, porque tem muita gente interessada em manter o status quo, não é? Sim, sim. Se fosse, e não vai ser mudado rapidamente. Se você fosse dizer, olha, amanhã em diante não tem mais escola no Brasil, cada um se vire para aprender o que quer, ia ser um caos, né? Essas coisas têm que ser feitas com cuidado, com bom senso, com calma, mas sabendo onde você quer chegar, né? É isso aí. Essa é uma discussão, inclusive, que dá para ficar horas e horas, né? Porque realmente um problema grave aqui no cenário brasileiro, e que até para o governo mexer nisso, porque dentro das estruturas de poder deve ter muito jogo de interesse, fica difícil, inclusive, para o executivo, seja quem ele for,
mexer nisso, né? Mas, professor, primeiro quero mais uma vez agradecer aí essa oportunidade, né? Foi quase 2 horas de conversa, foi um prazer enorme, foi uma aula, né? Basicamente uma aula que a gente teve com o senhor aí. Foi uma conversa. Algumas pessoas aí aqui comentando, dizendo que foram alunas do senhor, né? Então, já devem seguir aí, porque provavelmente o senhor é um daqueles poucos professores que marcaram a vida delas, né? Que construíram alguma coisa aí na vida dessas pessoas. Então, a gente fica feliz por essas pessoas que estão acompanhando. Eu também quero confessar que o meu prazer e a minha alegria de estar sempre falando com o senhor é sempre um prazer enorme, né? Eu e o Carlos Eduardo, a gente sempre comenta, né, que a gente gostaria que que o senhor fosse nosso avô, né? Porque qual neto não gosta de sentar para conversar com o avô e ouvir coisas sobre conhecimento, sobre história, sobre política, sobre futebol. E é um depoimento aí público que eu faço, né? Ficaria muito honrado de ter um avô próximo do que o senhor é aí, em conhecimento, em empatia que o senhor tem para com as pessoas, né? Então é um prazer enorme ser seu amigo e espero muito aí longas datas, né, para o senhor, que o senhor viva bastante, que a gente possa desfrutar desse conhecimento aí por muito tempo, tá? E quero agradecer também a Paloma aí que nos acompanhou, né? Que deve ter ido no ladinho aí se remoendo, tentando falar alguma coisa, né? Querendo concordar ou discordar, não Não, sei. ela tá num outro cômodo, ela não está aqui para não É, ter interferência do telefone dela, né, então, no eu áudio. quero também agradecer a ela, mandar um abraço à Paloma aí e avisar que quando que tiver alguma oportunidade aí, a gente vai estar chamando, convidando o senhor novamente para conversarmos sobre educação, porque o senhor tem muito a nos ensinar. A gente, como jovens aí que está tentando encontrar um caminho por qual seguir, né, para aqueles que ainda estão ainda buscando uma profissão, buscando um caminho, um norte pelo qual tomar as suas decisões, seja para casamento, emprego, enfim. É sempre bom ouvir palavras de incentivo e de sabedoria que o senhor sempre tem transmitido a nós. Tá? Então, quero agradecer mais uma vez aí e agradecer também quem nos suportou aí por esse tempo. Tá bom, eu quero agradecer o convite, né, seu, do Carlos Eduardo, da UMP, da Igreja Presbiteriana de Salto, essa oportunidade, eu gosto muito de fazer isso, né, de conversar. Na verdade, para mim, isso é conversar, é debater, discutir, trocar ideias, etc. Então, para mim, foi um grande prazer vocês terem se dado o trabalho de fazer isso, reunido essas pessoas que participaram, fizeram perguntas. Quero agradecer as perguntas. Ah, o modelo, né, da interação às vezes não permite que a gente dê a uma pergunta toda a atenção que ela merece, porque há outras perguntas e a coisa tem que fluir, até porque o tempo é limitado. Mas quero agradecer a vocês, em particular, a todos os participantes, aos que enviaram perguntas, aos que não enviaram, mas aguentaram a conversa até este momento. Né? E ficar às ordens, sempre que possível, estamos aí. Tá certo. Então, muito obrigado, professor. E valeu, gente. Vou estar encerrando aqui. Foi um prazer enorme ter esse momento aí com todos vocês. Derruba todo mundo agora.